dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Vamos dar início a mais uma reunião com a graça e misericórdia do Senhor. Mesmo à distância, estamos juntos em espírito. Dando continuidade ao estudo de Apocalipse, nós vamos hoje fazer uma intersecção aqui. Vamos fazer uma parada para falar sobre um assunto que a princípio pode parecer que não tem a ver com Apocalipse, mas tem sim. Nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Os versículos principais da nossa mensagem estão em Lucas 10, versículos de 30 a 37. E nós vamos falar baseado nos estudos de Luciano Subirá. Pode ser que seja uma passagem que todos já conheçam ou tenham uma ideia, talvez uma ideia até simplista, né? Que uma pessoa foi ferida, foi roubada e ferida, passam duas pessoas por ela e não fazem nada, não dão abrigo, não dão atenção, não cuidam dela, e aí passa um bom samaritano e cuida dessa pessoa que foi agredida e roubada. Isso é uma visão simplista. Na verdade, essa parábola é uma parábola muito complexa, e nós vamos ver no decorrer da nossa mensagem. Só que antes nós vamos começar com uma passagem anterior, onde se pergunta quem é meu próximo, a quem devemos amar, a quem devemos ajudar. Então nós vamos falar, e gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Lucas 10, versículos 25 a 29. Diz lá: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Então eu faço a mesma pergunta para cada um de vocês. Faço essa pergunta para mim. Quem é o nosso próximo? É a pessoa que vive conosco, que trabalha conosco, que estuda conosco? É a pessoa que a gente encontra no meio da rua? Quem é esse próximo que devemos amar e ajudar? Vamos então agora ler a parábola realmente do bom samaritano, Lucas 10, de 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia, guarda bem isso, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo, não fez nada. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo, também não fez nada. Certo samaritano que seguia o seu caminho, ele não descia, ele seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí a pergunta: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Isso é uma pergunta para o intérprete da lei. Ele responde: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Então essa parábola, irmãos, é uma parábola profética. É uma parábola com uma carga muito grande de simbologia e tipologia. Cada exemplo, cada personagem, cada lugar aqui citados foram propositalmente, de propósito, escolhidos pelo Senhor, para conseguir resumir
o propósito eterno de Deus numa única passagem, numa única parábola. Vamos ver isso? Vamos abordar item por item desta parábola, começando com o homem que foi ferido. Na realidade, não trata-se apenas de um homem, aqui trata-se da humanidade, de todos os homens. Todos os homens caíram, foram feridos pelo inimigo. Nos versículos 30, 31 e 32, o homem, o sacerdote e o levita desciam, aborda uma mudança geográfica, aborda um declínio, uma queda, a queda do homem. Eles iam de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era um lugar de bênção, era um lugar alto, mais alto. Mateus 5, 34 e 35 nos diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então Jerusalém era uma cidade santa, era uma cidade sagrada. E Jericó? Jericó era um lugar de maldição, era um lugar mais baixo, de mais baixa índole, de mais baixa estirpe. Josué 6,26 nos diz: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Maldito seja. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do filho mais novo as portas. Então Josué já estava profetizando. 1 Reis 16:34 confirma o que nós acabamos de dizer. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, caçula, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, realmente, Jericó era uma cidade amaldiçoada, contrário de Jerusalém, que era abençoada. Ele estava meio morto, esse homem. O que significa isso? Que ele não podia se levantar por si mesmo. Nós, caídos, quando nós não temos o Senhor, nós não podemos nos levantar por nós mesmos, não podemos obter a salvação por nós mesmos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos do Senhor. Mas ele tinha a possibilidade de receber ajuda. Ele tinha a possibilidade de receber ajuda, ele não estava totalmente morto. Meio morto não significa morto, significa que ele não podia fazer nada por si mesmo. Os assaltantes, quem eram os assaltantes? Nós temos em João 10, parte A do versículo, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, o diabo e seus auxiliares que eram esses assaltantes, que vêm ainda para roubar, matar e destruir. E os três personagens representam, na verdade, 3 períodos de tempo. Nós vamos falar agora em seguida. O sacerdote representa o período do alto sacerdócio. Eles não eram instituídos por ninguém. Eles e Deus é que tinham essa relação de sacerdote. Tem vários versículos que podem demonstrar isso. Nós vamos ler alguns, citar aqui alguns também. Gênesis 4, de 3 a 5, nós vamos ler. Gênesis 8, 20, que diz: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Ou seja, Noé era um sacerdote. Gênesis 2, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abrão era um sacerdote. Gênesis 14, de 18 a 20. Melquisedeque, que significa rei da justiça. Rei de Salém, que significa rei de paz, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então Abrão, mais uma vez, mostrando que era um sacerdote pela linhagem de Melquisedeque. Também Gênesis 26 e 25, Gênesis 35, de 1 a 3, que nós não vamos nos ater aqui. Então,
período de Adão até Moisés, ele representa o período pré-lei, vamos dizer assim, período adâmico, né? De Adão até Moisés. Nesta época não havia um culto instituído. Cada um buscava a Deus por conta própria. Então, os sacerdotes não eram estabelecidos por Deus ou por alguém mais neste período. Eles todos, no caso aqui os sacerdotes, eles desciam pelo mesmo caminho. No caso era representado por uma pessoa, o sacerdote. Ele tinha uma mesma rota. Não havia possibilidade de ajudar porque estava na mesma condição do homem ferido. Não tinha como ajudar, não é que ele não queria, mas ele não tinha como ajudar o homem caído, porque ele estava seguindo a mesma direção de queda. E o levita? O levita representa o período da lei de Moisés até Cristo. Então, o sacerdote de Adão até Moisés. O levita de Moisés até Cristo. A partir de Moisés, Deus regulamenta o sacerdócio. Todo sacerdócio era um levita. O Senhor escolheu a tribo dos levitas. Mas nem todo levita era um sacerdote. Vamos assim fazer uma equiparação. Todo londrinense é um paranaense, mas nem todo paranaense é londrinense. E assim era. Nem todos os levitas eram sacerdotes. Apenas os da casa de Arão eram sacerdotes. Em Romanos 5, de 12 a 15, nos fala desses 3 períodos. De Adão até Moisés, Romanos 5, 14, diz lá: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, o Senhor. Então, período de Adão até Moisés. De Moisés até Jesus, João 1, 17, tem lá. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, esse é o segundo período, Moisés até Jesus. E o terceiro, da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, que ainda vai acontecer. Todos eles, então, o sacerdote, o levita, desciam pelo mesmo caminho e não tinham possibilidade de ajudar um homem ferido. Agora, o samaritano. O samaritano representa Jesus Cristo. E não é só uma boa pessoa, mas representa Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo, porque ele veio para cumprir a lei, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. O samaritano, ele não passava na mesma rota, no mesmo caminho, ele ia de viagem, ele tinha um próprio caminho, possivelmente um caminho inverso ao que o mundo hoje nos leva, certo? Ele tinha sua própria trajetória. Jesus Cristo é o único que pode resolver a condição do homem. O sacerdote não podia, o levita não podia, mas Jesus Cristo pode resolver a questão do homem, de todos os homens. Os judeus rejeitavam os samaritanos. João 4, versículo 9, nos diz lá: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Esse samaritano da parábola, representado pelo Senhor Jesus, ele era meio judeu, meio gentil. Segundo a Reis 17, 24, nos diz que o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarfaim, e fez habitar esse pessoal todo nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então, na verdade, eles queriam miscigenar o povo judeu com os povos que viviam ao redor de Samaria. Com Roboão, filho de Salomão, por volta de 930 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era estabelecido por 10 tribos, chamado Reino de Israel, sendo a capital Samaria, que foi invadida pela Síria por todos esses povos que nós citamos. No sul
era representado por duas tribos, Judá e Benjamim, o reino de Judá. Então, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, sendo a capital de Judá, Jerusalém. Vamos ler um trecho aqui de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 16. Diz lá: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esses eram nós éramos esses. Estávamos sem esperança, sem Cristo, sem nenhuma promessa que era dirigida para nós. Mas agora, em Cristo Jesus, nós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade. Então, Cristo derrubou essa parede de inimizade, de separação entre os judeus e os gentios, entre os judeus e nós, criando um novo homem. Então, de ambos ele fez um novo homem, uniu os judeus aos gentios, formando um só corpo, a igreja. É o que nós vivemos hoje. Então, o samaritano ele era uma mistura, meio judeu, meio gentil. O Senhor escolheu isso de propósito, não foi à toa. Escolheu essa figura do samaritano. A Síria espalhou os habitantes de Samaria para os enfraquecer culturalmente. Traziam outros povos para morar lá. O inimigo faz isso hoje. Quer nos separar, quer nos humilhar, quer fazer com que a gente perca as nossas referências, as nossas bases. Ele quer realmente deixar-nos sozinhos, como uma ovelha desgarrada, para poder nos pegar. Né? Os judeus não reconheciam os samaritanos como judeus. Por serem miscigenados, misturados, os rejeitavam. Os judeus exigiam uma linhagem pura. Entretanto, o Senhor escolheu ser um samaritano. João 1, versículos de 11 a 12, nos diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você não precisa nascer judeu hoje. Você precisa crer no nome do Senhor. Você precisa crer no Senhor, em Cristo, para se tornar parte deste novo homem da igreja, ser filho do Senhor, se tornar, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Bom, o samaritano atou as feridas do homem caído e ferido, e aplicou nelas o quê? Azeite e vinho. Por que azeite e vinho? Azeite fala do Espírito Santo. Tito 3,5 nos fala: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma, que nos tira da condição caída, nos dá um novo nascimento, nos faz entrar no corpo de Cristo. Agora nós somos filhos de Deus. E ele aplicou também vinho. Por que vinho? Porque o vinho representa o sangue de Jesus. Nós fazemos isso todos os domingos, quando nós partimos o pão e distribuímos o vinho. Mateus 26, 27 e 28 fala disso. Nos diz: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos
para a remissão dos pecados. Então ele aplicou o Espírito Santo e aplicou o sangue de Jesus nesse homem que estava caído. Era a nossa condição antes de receber o Senhor. O Senhor nos deu o Espírito, o Senhor nos deu o sangue para nos livrar dos pecados. Aí ele começou a cuidar deste homem, mas ausentou-se. Não foi assim com Jesus Cristo? Ele estava na terra, mas ele subiu aos céus. E ele delegou a continuação desses cuidados ao hospedeiro, até que ele voltasse. Ele ia voltar, ele vai voltar. Jesus não fez toda a obra. Ele delegou essa obra agora a outro Consolador, que é o hospedeiro. Então, o hospedeiro, ele é representado pelo Espírito Santo. Então, aquele que dá continuidade ao trabalho que Jesus iniciou. João 14, 16 e 17 nos fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O homem caído não poderia receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós para todo sempre. João 16, 7 também diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, não tinha como haver os dois trabalhando ali ao mesmo tempo. Lógico, nós falamos de Deus triuno, estamos sempre juntos, mas o Senhor, como pessoa física, Ele precisava morrer, ressuscitar, estar à direita do Pai, para enviar o Consolador para nós recebermos esse Espírito Santo no nosso espírito, para sermos transformados por esse Espírito Santo. Este é o período da transformação pelo Espírito Santo. Então ele fala que tem que sair para o Consolador, para o Espírito entrar em cena. João 14, 18 também nos fala: Jesus fala que eu voltarei para vocês, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, irmãos, eu me converti, agora me pertenço ao corpo de Cristo, eu sou do Senhor, que beleza, não preciso fazer mais nada. Esse é o início da nossa caminhada. A nossa conversão é o início da caminhada inteira. Até o Senhor voltar, o Espírito Santo agora passa a trabalhar em cada um de nós, nos amadurecendo, nos transformando em filhos maduros, para podermos cooperar com o Senhor. E onde é o ambiente mais adequado para isso acontecer? Na igreja. Na igreja. Na igreja é onde o Espírito Santo pode realmente trabalhar 100% em nós. Mas eu sozinho não posso ser trabalhado pelo Espírito, pelo Senhor? Pode, mas não na intensidade e como o Senhor deseja trabalhar em cada um de nós. Ele deseja que isso seja feito na igreja, na comunhão dos santos. Aí é o melhor local para sermos trabalhados. Vamos falar agora sobre os 2 denários. Lembramos então que 1 denário representa o salário de um dia. 1 denário, o salário de um dia. Portanto, 2 denários, salário de 2 dias. Um possível significado para os 2 denários seria o equivalente aqui então a 2 dias. Aqui a gente vai entrar, irmãos, no campo da especulação. A gente não pode afirmar com certeza, mas faz muito sentido o que a gente vai explicar. Salmos 90, versículo 4, nos diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, seguido da vigília da noite. 1000 anos como um dia e noite. Então vamos falar um pouquinho da questão dos 1000 anos. Está bem representado em 2 Pedro. Vamos ler aqui um pouquinho, 2 Pedro 7 a 14. Diz lá: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, os céus que agora existem e a terra vão ser julgados pelo Senhor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Há uma coisa que não deveis esquecer. Importante. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e o 1000 anos como um dia. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se não fosse importante, Pedro não estaria escrevendo aqui. O Senhor não estaria escrevendo através dele. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então nós precisamos esperar e apressar a segunda volta do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós o quê? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, aqui nós estamos diante de um mistério. É um mistério. No versículo 8 nós vimos que Pedro, dizendo aqui para a gente, nós não podemos ignorar, não pode passar batido, irmãos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Lucas 10, 34 e 35, nós já vimos aqui, vamos repetir, que é da parábola. E chegando-se, pensou nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, salário de 2 dias, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, se houver algum acerto no final do tratamento daquele homem caído, o Senhor vai indenizar o hospedeiro, vai pagar o hospedeiro a mais. Seria alguns centavos de milênio? O que seria isso? Vamos falar agora sobre o repouso sabático. Irmãos, a gente tem que ler esses versículos para a gente entender o contexto de tudo isso que a gente está falando. Hebreus 4, de 1 a 11, nos fala assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé como estava naqueles que a ouviram. Então, quem não ouviu, quem não aproveitou, não entendeu, não aproveitou essa palavra. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, o reino, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Não entrou todo mundo ainda. Resta entrarem alguns nele. Alguns precisam ser salvos, muitos, eu quero crer. E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor está falando isso para as pessoas que ainda não creem hoje. Se ouvir a voz do Senhor, se ouvir uma pregação, se ouvir um evangelho, não endureça o vosso coração. Aceite, para você poder entrar no descanso juntamente com os demais. Continuando os versículos. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, o reino, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, em Gênesis nós temos o princípio do sábado. Todas as sementes foram lançadas em Gênesis e são desenvolvidas ao longo da Bíblia. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sábado, descansou no 7º dia. O sábado que é guardado pelos judeus até os dias de hoje. Na verdade, Deus não precisa de descanso físico, né? Vamos dizer assim, ele não precisa de descanso. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Vamos ler isso em Isaías 40, 30, 31. Os jovens sim se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses são os tais que estão no Senhor. O Senhor não se cansa, mas ele representou aqui uma figura de descanso, o 7º dia, depois de ter criado todas as coisas em 6 dias. Hoje, nós guardamos o domingo, na verdade, que é o primeiro dia da semana. Não é questão apenas de trocar o sábado para domingo, não é isso. Os judeus guardam o sábado ainda, hoje nós guardamos o domingo. Se fosse a mesma coisa, nós deveríamos fazer o mesmo que os judeus fazem no sábado, ou seja, absolutamente nada. Eu li que em Israel até os elevadores eles são programados para parar nos andares, você não precisa ficar apertando os botões. Eles não podem fazer nada no sábado. Então não é uma questão apenas de substituição sábado para domingo, mas há uma outra coisa aqui, vamos ver. Colossenses 2, 16, 17 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, seja, o sábado, que era guardado pelos judeus no Antigo Testamento, é uma sombra da vinda do Senhor, porque o Senhor é mais que o sábado, o Senhor é mais que todas as festas, o Senhor é nossa festa. Davi conquistou a terra prometida que Josué não conseguiu conquistar. Resta um repouso, um dia de descanso para o povo de Deus, que é o 7º dia. Esforcemo-nos para entrar nesse dia, nesse descanso. Vamos fazer umas contas aqui então. De Adão até Moisés, até a lei, 2000 anos, ou 2 dias, ou 2 denários. De Moisés até Jesus, 2000 anos, ou 2 dias de milênio, ou 2 denários. De Jesus até hoje, 2000 anos e alguma coisa a mais. Alguns centavos de milênio, assim, a gente está no ano 2021, pelo calendário gregoriano, né? Então, 2 denários e alguma diferença que o Senhor vai pagar quando ele voltar para o hospedeiro, para a ação do Espírito Santo, durante todo esse tempo. Há uma forte evidência nessas contas que quando o Senhor voltar, vai iniciar o reino milenar, o milênio sabático, os 1000 anos do 7º dia. Se o homem gastar mais que os 2 denários adiantados ao hospedeiro, o Senhor pagará a volta, como a gente disse. Agora, quando será a volta do Senhor? Você sabe? Você sabe? Eu também não sei. Ninguém sabe. Nem o Filho sabe. Só o Pai. Mateus 24, 36 diz isso. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Então, pelo calendário hebraico dos judeus, né, nós estamos no ano de 5.781, que corresponde ao período do calendário nosso, gregoriano, 19 de setembro de 2020 a 6 de setembro de 2021. Então, alguém poderia dizer assim, bom, então vamos pelo calendário judeu, falta aí uns mais de 200 anos para o Senhor voltar. Está certo isso? Quem garante? Ninguém garante. Pelo nosso calendário, inclusive, né, há um erro de cálculo, a gente já citou isso em outras vezes, no nascimento de Jesus, que ele teria nascido no ano 4 a.C.
Mas ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. É importante saber quando o Senhor vai voltar? Não é, irmãos. Não é importante saber quando o Senhor vai voltar. Nem adivinhe isso, não tem importância. Nós precisamos estar prontos para o dia da volta do Senhor. Ter uma vida apercebida, uma vida realmente que a gente esteja atento, estar prontos. Se o Senhor voltar hoje, se o Senhor voltar amanhã, a gente esteja pronto. Não importa quando Ele volte, mas a gente precisa estar pronto. Agora, por que o Senhor determinou um reino milenar? Um governo de 1000 anos, que seria equivalente ao 7º dia de 1000 anos. Por que Deus estabeleceu um prazo? Se não fosse importante, Ele não teria falado isso. Ele não precisaria dizer, né? Vamos enxergar então a coisa de uma visão mais ampla, um quadro maior. A redenção não vai ficar apenas com os homens, mas vai transbordar para toda a natureza. Nós vemos isso em Isaías capítulo 65, dos versículos 17 a 25. Não vou ler todos, mas eu vou citar alguns pontos principais. Os novos céus e a nova terra, onde morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, seu reino milenar. Não edificarão ou plantarão para outros. Não vai ter trabalho, você não vai ganhar para trabalhar. A longevidade será como a da árvore. Tem árvores que vivem muitas centenas de anos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Não se fará mal nem dano algum. São profecias do reino milenar, do 7º dia. Segundo as 70 semanas de Daniel, entre as 69 e as 70, há um intervalo de tempo, que a gente já falou também em outras ocasiões. Esse é o tempo da graça, a era da igreja. O Senhor abriu esse espaço para os gentios, para nós. A igreja ela é gloriosa e vai cumprir o seu papel. A igreja vai cumprir o seu papel. Com o cumprimento do propósito da igreja, volta a Israel a cena e a semana 70 se inicia. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação, pior nos últimos 3 anos e meio. Nós estamos vendo isso em Apocalipse. Mas o Senhor é longânimo. O Senhor não tem pressa. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo 2, versículo 4. O Senhor é longânimo. O Senhor está dando chances e chances para que as pessoas sejam salvas, para que a gente amadureça. Infelizmente, nem todos aceitam o Senhor. Por exemplo, a Europa hoje se intitula como pós-cristão. Não se intitula como um continente cristão, e sim pós-cristão. Infelizmente. Apocalipse nos diz que Deus vai julgar os que não o aceitaram, os que não o receberam. Para esses é a grande tribulação. A verdade é que todas as profecias do Senhor, todas que estão contidas na Bíblia, se cumpriram e vão se cumprir uma a uma. Nenhuma delas falhou, nenhuma delas vai falhar. O dia do Senhor vem como ladrão de noite, 1 Tessalonicenses 5:2. Ninguém sabe. Se você soubesse que o ladrão fosse entrar na sua casa, você ficaria lá armado, chamaria a polícia, para prender o ladrão. Mas você não sabe. E a volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor, é como ladrão da noite. A gente não sabe quando vai ser. Sejamos tais como as virgens prudentes, as que tinham, lógico, azeite na vasilha, as que tinham espírito na alma, as que estavam sendo transformadas na alma, em Mateus 25. Estejamos preparados e apercebidos, como noiva para o nosso noivo, o Senhor Jesus. É isso que o Senhor quis dizer com essa parábola que muitas vezes passa desapercebida, batida, mas é que é cheia de significado, cheia realmente de tipologia, de simbologia, que é um resumo, na verdade, de toda a intenção do Senhor para conosco, para com seus filhos, e que a gente possa aproveitar cada momento para a gente ser acrescido cada vez mais do Espírito, acrescido cada vez mais do Senhor, para amadurecermos, para sermos aquelas virgens prudentes que possam realmente estar preparados para o casamento com o Senhor e estarmos entrando no reino milenar, no dia de descanso
os 1000 anos de descanso com o Senhor. Depois vem a Nova Jerusalém, onde todos se juntarão para viver eternamente com o Senhor. Amém?